Outras, não é? São uma maravilha, como canta Miguel Araújo. Os maridos das outras e estes dois bons rapazes, Francisco Gomes, André Ferreira. Vai para o ar agora mais uma edição do Liberdade de Expressão. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, Maria João. Vamos então começar o nosso programa, desta vez em direto. Felizmente, estamos de regresso. Vamos começar com, infelizmente, a morte do historiador José Matoso, que morreu na manhã deste sábado, aos 90 anos. José Matoso era especializado nas ordens religiosas e aristocracia da Idade Média e foi também vencedor do Prémio Pessoa em 1987. Portanto, esteve sempre ligado a este lado da história e da religião. Infelizmente é uma pessoa que nos deixa e obviamente só nos deixa restar dar os pêsames a toda a família e amigos para esta pessoa que parecia ser uma pessoa muito, muito incrível e muito boa. Esteve sempre ligada também ao ensino, portanto aqui os pêsames então a toda a família e amigos. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia André, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. É sempre de lamentar quando uma pessoa importante na história, enfim, em tudo, nos deixa, e ainda por cima quando uma mente brilhante do estudo da história, que tem sido tão maltratada ao longo dos últimos tempos, o estudo da história nos deixa. Sempre lamentar aqui, dar os pêsames à família e amigos, e aqui rapidamente permitam, aqui publicamente também, antes de avançar, dar os parabéns aqui ao meu companheiro de painel, o André, que hoje faz mais um aniversário, até dezembro que posso usar por ser mais velho, a partir daí não, mas vou aproveitar que se esquecer. Aqui, rápido, sem pausa. Aqui, passar aqui também para dar os parabéns ou aqui um louvor à seleção feminina que fez o seu último jogo em Portugal antes de partir para o Campeonato do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, batendo um recorde de assistências. 20.123 pessoas foram ao Bessa para se despedir da seleção numa vitória por 2-0 frente à Ucrânia, um campeonato do mundo que aí vem. Vamos lá ver o que é que vai acontecer num grupo, como já disse aqui várias vezes, muitíssimo difícil. E também a seleção de futebol de praia, só que no masculino conseguiu assim o apuramento, conseguiu também o apuramento para o Mundial. Vamos lá ver se é desta que Portugal finalmente regressa às grandes conquistas do futebol de praia. Eu ainda me lembro de Madgers e companhias, infelizmente nos últimos anos tenho deixado de acompanhar esta seleção de futebol de praia, mas esperemos que volte às conquistas, às grandes conquistas do futebol de praia mundial. Sim, é basicamente isso. Obviamente, dar os parabéns primeiro à Seleção Feminina, porque vai estar presente no Mundial, num grupo complicado, como o Francisco disse, e por ter então também passado o recorde de assistências aqui em Portugal neste jogo, e à Seleção de Futebol Praia masculino, obviamente que só desejamos que eles tragam mais canecos cá para casa, porque é isso que nós queremos. Areia deixa não está que temos muita, mas canecos de futebol de praia podem trazer mais. Outro ponto prévio, vamos falar de Elton John, que se despediu também este fim de semana da sua última digressão, neste caso da carreira em Estocolmo, na Suécia. O cantor de 76 anos, vencedor de 5 Grammy e com mais de 50 anos de carreira e 4.600 atuações por todo o mundo, encerrou as digressões para, como ele tinha dito também numa entrevista anteriormente, antes de iniciar esta digressão, para se dedicar para dedicar mais tempo à sua vida pessoal. Por entre os êxitos também como Rocketman, Tiny Dancer, I'm Still Standing, a música agradeceu então aos fãs pelo apoio prestado ao longo da carreira, e não deixa de ser também bastante triste, obviamente. Provavelmente Elton John vai continuar a cantar, mas nos grandes palcos infelizmente não o vai fazer, mas obviamente que ficamos aqui então sempre a recordar eventualmente algum tipo de música deste grande cantor britânico, que obviamente que nos deixa sempre músicas com grandes passos de dança. Portanto fica aqui então este também ponto, que infelizmente mais uma pessoa se retira dos palcos, mas eu espero bem que não deixe de cantar, obviamente. É muito isso. Eu não conheço muito música, eu não sei nada de música. O André testemunha, sou uma das pessoas com menor cultura musical, provavelmente do nosso país, mas que sei quem é Elton John. Também pudera não saber quem é Elton John, e isso diz muito sobre ele. Não soubesse, vivias numa pedra. Sim, também é um facto. E que infelizmente se prepara para dedicar-se à sua vida pessoal. Também tem muitos anos de estrada, muitos anos de carreira, e também é importante descansar e regressar assim à sua vida normal, mas os palcos e a música perdem
aspas, porque deixa de atuar um grande artista. E aqui também quem vai perder uma grande artista será o futebol feminino. Megan Rapinoe, uma das maiores jogadoras de todos os tempos, melhores, já tenho as minhas dúvidas, mas sem dúvida uma das maiores de todos os tempos, uma das maiores figuras, na atualidade, a maior figura do futebol feminino nos Estados Unidos. Já podem ver a grande importância que esta senhora tem. Anunciou que vai deixar os relevados em outubro, após o campeonato do mundo e a conclusão da Liga Nacional Norte-Americana. Megan Rapinoe vai deixar o futebol feminino, vai deixar os relevados. Um anúncio aqui, aos 38 anos ela vai deixar os relevados, um anúncio aqui já seria mais ou menos esperado, aqui nesta Last Dance de Megan Rapinoe, que vai encontrar Portugal na fase de grupos. Espera-se ansiosamente também a Rainha Marta Silva, a brasileira, também se diz que este é o último Mundial, mas ela ainda não disse nada, se irá retirar ou não, mas muito provavelmente também estará para a próxima, mas aqui principalmente focando-nos em Megan Rapinoe, uma grande atleta, uma pessoa muito importante por causa do seu ativismo fora dos relevados, aqui que deixa o futebol, e sempre que um artista deixa o futebol, por mais que gostemos ou não gostemos dele, o futebol fica mais pobre, porque pensem que no futebol ainda é de jogadores, ainda. Sim, e cada jogador na sua individualidade traz a sua magia, e a Rapinoe, por muito boa, por muito má que se considera, por exemplo, o que o Francisco considera, o que eu considero, acaba sempre por ser uma jogadora que traz outra coisa diferente aos campos, e infelizmente podia retirar-se antes de defrontar Portugal, mas vamos lá ver então também como é que o futebol feminino vai tentar colmatar este desaparecimento, por entre aspas, obviamente, do futebol com outra jogadora, e vamos ver também como é que os Estados Unidos preparam aquela posição com outra jogadora. Como último ponto, para antes de passarmos aos temas, vamos... Diz, rapidamente, eu tenho toda a sorte mesmo nos jogos com Portugal, e para substituir Megan Rapinoe temos aqui uma bem portuguesa, Francisca Nazaré. Aqui uma dica, não uma dica para os clubes amigos, deixem-na estar que ela está bem onde está, mas aqui uma dica para já estás a meter a seleção portuguesa e o Benfica, principalmente, por caminhos apertados. Está calado, Francisco. Já está aqui, que a Nazaré onde está. Agora, para finalizar os nossos pontos, diz. Nada. Então, para finalizar então, os nossos pontos prévios, antes de passarmos aos temas, vamos falar de América Aguiar, que é o responsável Juventude em Lisboa e em Loures, que vai ser então o 48º cardeal português. O anúncio foi feito pelo Papa no final de uma das suas orações ou missas, neste caso, no Vaticano. Portanto, fica aqui então também um ponto positivo para a Igreja Portuguesa, apesar de que querem transparecer que a Igreja Portuguesa está a passar também por momentos negativos, apesar de eu não ser praticante. Mas é bom ver que temos então também uma figura portuguesa a representar o nosso país e obviamente toda a nação católica, neste caso no Vaticano. Portanto, aqui então as melhores felicidades para a América Aguiar, e que obviamente faça um grande projeto a par de Papa Francisco e de outros cardeais que foram nomeados também pelo sumo sacerdote. É muito isso. Atenção, eu não tenho nada, eu não tenho informações especiais, mas quem conhece, ou vi muita gente muito surpreendida com o anúncio da América Aguiar, mas quem conhece o Papa Francisco e quem vê o Papa Francisco e vê a América Aguiar a falar, não é propriamente uma surpresa esta nomeação para cardeal. O Papa Francisco ainda usa uma coisa chamada lógica e bom senso nas suas decisões, que falta a muita gente, inclusive a grande parte das decisões políticas portuguesas. Mas é claro que, lógico, é uma nomeação e dar os parabéns ao Bispo da América Aguiar, mas logicamente, tendo em conta a importância que ele tem tido na JMJ, tendo em conta a importância que o Padre dá que o Papa dá aos jovens, ninguém se surpreende com esta decisão, uma decisão, a meu ver, tremendamente acertada com o Papa Francisco, como é hábito. Por isso, parabéns ao Bispo, mas também não vamos parar aqui desta grande surpresa. Eu pode ter ficado surpreendido,
Agora, os outros todos, que é uma surpresa, que ninguém estava à espera, já sabia mais ou menos que mais tempo, menos tempo, isto iria acontecer. Ou seja, não é propriamente uma surpresa assim tão grande. E agora vamos passar para o nosso grande tema. Como prometido, vamos falar do mês do orgulho, aqui fazer não um balanço, mas falar de diversas causas que aconteceram. Vamos juntá-las todas, porque o bom deste tipo de coisas que infelizmente nós temos tido é que o tema em si é diferente, só que o conteúdo e o modo de observação acaba por ser igual. Onde o último mês festejou-se o mês do orgulho e em Portugal multiplicaram-se os movimentos e as ações em relação a isto, o mês do orgulho LGBTQIA+, e ao longo do tempo do mês em Portugal se multiplicaram os movimentos em relação a isso, aquilo que é normal. Um dos casos mais graves que aconteceu, ou mais preocupante, aconteceu em Évora, em que numa exposição relacionada sobre a comunidade LGBTQIA+, foi vandalizada, sendo inclusive pessoas agredidas por 3 homens que entraram na igreja de São Vicente. Esta igreja já não serve de templo religioso em si há muito tempo, faz parte da Câmara Municipal de Évora. A Câmara Municipal de Évora aceitou e houve também, e tendo levado estas pessoas, chamemos-lhe assim, a invadir para causar distúrbios. Também em Évora aconteceu um movimento chamado Praia dos Pequeninos, que contava com a participação de 30 pessoas, das quais 10 eram crianças. Era uma questão de sensibilização. Aquilo que eu vi, não vi nada de mais, mas houve um rapaz, um indivíduo, uma criancinha, chamemos-lhe assim, apesar de ter idade para ter juízo, que anda pelas redes sociais, que decidiu ir lá importunar num dos vídeos mais constrangedores da história, porque estão agentes da PSP a olhar para ele claramente, e não quer dizer, os senhores agentes da PSP pensaram seriamente se o uso excessivo da força não seria um bom caso naquele momento. Porque, enfim, ele estava lá a gritar palavras de ordem, os senhores agentes estavam lá e as pessoas estavam a viver a sua vida. Foi apenas muito, muito constrangedor. E também o caso mais recente foi a questão da marcha do orgulho LGBTI no Porto, em que houve uma grande discussão entre a organização e a Câmara Municipal, principalmente o seu presidente Rui Moreira, sobre como e em que local se iria fazer. A organização acusa a Câmara de invisibilidade. O Rui Moreira disse que isto é uma instrumentalização política e, enfim, estas discussões, o ambiente do Porto, a marcha aconteceu ontem, os vistos foi um sucesso, mas acabou por não ir para o centro do Porto como seria o desejado, ou aquilo que a organização entendia que era o correto, ir para o outro lado. Lançou aqui mais uma série de discussões em torno das marchas LGBTQIA+, quem participa, quem não participa, quem pode ou não pode participar, enfim, uma série de discussões. Mas o que é que isto tem a ver? O que é que isto quer dizer? Também uma notícia que acabou por sair, que diz que as mensagens anti-LGBTQI cresceram 185% em Portugal nos últimos anos, nos últimos 4 anos nas redes sociais, o que é um dado bastante preocupante. Isto aqui mostra aquilo que nós vimos a falar aqui há muito tempo, que é cada vez mais as posições estão extremadas, cada vez mais as posições estão extremadas de todos os lados, e isto é uma bola de neve gigante, que é que quanto mais se extremarem as posições de um lado, mais se extremam do outro. É aquilo que nós fomos aprender a gastar. Pela história mostrou que infelizmente é sempre assim, e que estes casos infelizmente voltam sempre assim e vão sempre aumentando. Em relação ao rapazito lá que foi incomodar aquela ação do Praia dos Pequeninos e aos que foram destruir a exposição, logicamente de duas gravidades completamente diferentes, aquele rapaz que o vê nas redes sociais percebe que se existe crime de ódio, que é um facto em Portugal, dizer coisas, enfim, que incentivam ao ódio, aquela rede social seria a prova, o que estaria ao lado como figura de exemplificação disso. Em relação aos homens, devem ser em relação a quem vandalizou alguma coisa, seja aquilo que for, concordemos ou não concordemos com a exposição, o lugar de quem pratica vandalismo é na prisão. Pronto, é assim que está no Código Penal português, e muito bem.
Mas isto é uma coisa, em relação à marcha LGBT que há mais do Porto, é aquilo que nós vimos a falar. Mais uma vez, a comunidade LGBT que há mais tem que se decidir de uma vez como é que esta comunicação é feita. Lógico que aqui existem outros tipos de questões, mas tem que se decidir de uma vez se a comunidade é efetivamente para todos, como diz, alega ser e como deve ser, ou se é apenas para alguns aqueles que compartilham todos a mesma ideologia, porque não podemos acolher todos e meter ali uma vírgula ou um asterisco a dizer apenas concordarem com aquilo que nós pensamos, porque isso aí não é acolher toda a gente. Acolher toda a gente parte do pressuposto que acolhemos pessoas que não concordam connosco. Todos nós sabemos o que é que acontece em relação a partidos como, por exemplo, a Iniciativa Liberal, é sucessivamente empurrada para fora destes eventos. Mas tem líderes que são isto ou são aquilo. O facto da Iniciativa Liberal ter líderes que são isto ou que são aquilo, também muitas vezes é discutível isso, mas pronto. Não pode-se fazer com que este partido não faça parte do movimento, porque o movimento deve decidir uma vez por todas se vai ou não vai ter um viés político, isto é esquerda ou direita, ou se o vai ter. E a partir do momento, se assumir que tem, assuma-se como tal e siga-se. Pronto, eu não acho que não é muito inteligente fazer, mas fazem. Se não o fizerem e assumir que não o são, têm que assumir o posto disto, que é ser a tal neutralidade. Portugal é tão famoso, mas tentar aqui ter alguma cabeça e juízo e, de uma vez por todas, aceitar que todos os partidos, lógico que há partidos que não vão participar por razão, podem e devem estar nas marchas e nas ações por este país fora, naquilo que envolve a comunidade LGBTQIA+. Sim, o Francisco explicou agora aqui tudo e muito bem, também um pouco a minha posição relativamente a este tema. Está a acontecer cada vez mais pior. Nós, obviamente, semana a semana, eventualmente ou de mês a mês, trazemos aqui algum tipo de tema relacionado a este tipo de marchas, e mostramos exatamente que as posições estão a ser extremadas, e acho que este último mês, o mês considerado do orgulho, foi um bocadinho mais exagerado, porque também temos pessoas que têm ou pensam ter a liberdade de fazerem tudo e mais alguma coisa e tudo o que bem lhes apetece para estragar este momento e estes movimentos. Mas a verdade é que depois a comunidade também não ajuda, por assim dizer, e isso também é uma coisa que tem de ser um bocadinho alterada e obviamente as próprias pessoas que estão dentro desta comunidade têm também um bocadinho melhor às vezes, é dar um passo atrás e engolir um bocadinho em seco algumas coisas que se ouvem, para que todos, no geral, possam evoluir e possam estar em conjunto na sociedade. É basicamente o mesmo como numa BD, por exemplo, da Marvel, os X-Men ou X-Men, como queiram chamar, em que temos as pessoas normais e os mutantes, e eles exatamente foram criados na altura exatamente para isso, para mostrar que as diferentes sociedades devem coexistir e todo este ódio e contradições que existem entre um tipo de sociedade e outra devem ser postos de lado, porque todos somos iguais, todos temos o mesmo direito em viver no mesmo país, com as mesmas condições, termos o direito de gostar das pessoas que nós queremos, de fazer exatamente a vida como nós queremos, obviamente dentro das leis, e portanto fica aqui então a desejar mais um mês do orgulho gay. Obviamente que é impossível que a justiça portuguesa não atue neste tipo de casos, e obviamente tem de começar a atuar, porque senão isto vai prolongar-se por muitas situações mais graves, e obviamente que é isso que nós não queremos. E está tudo dito por esta semana. Para a semana então cá estaremos para fazer mais amizades, provavelmente fora do país neste caso, mas espero que tenham gostado e obviamente até para a semana. Até para a semana. Para a semana há mais. Bom trabalho, obrigado pela participação e parabéns, André. Muito obrigado. Beijinhos.